Oi, gente, vamos lá? Hoje nós vamos falar como que é o interior da Terra. Então, nós vamos ver que a Terra ela é formada pela crosta terrestre, pelo manto e pelo núcleo. E eu vou mostrar aqui para vocês uma gravura que representa como é o interior da Terra. Olha, nós vivemos nessa partezinha fina aqui, tá vendo? Que é a crosta terrestre, é onde há vida. O manto é essa parte vermelha aqui, é onde fica o magma, a lava. E o interior aqui no centro é o que? É o núcleo, é onde tem aquela temperatura elevadíssima. Então imagine vocês que, imagina vocês aqui na página 129, de um lado fica a América do Sul e do outro fica a África. Então, olhando, dá pra gente observar que a América do Sul, né, o leste da América do Sul, aqui, pode encaixar perfeitamente aqui no oeste da África, como se fosse um quebra-cabeça, juntando as peças. Então, por que eu estou falando isso? Que teve um cientista chamado Alfred Wegener. Ele teve uma ideia lá em 1912. Ele teve uma ideia de que a América, todo o planeta Terra seria um único continente. Então, por isso que dá essa impressão, né, olhando bem, que a América se encaixaria muito bem na África. Então, e essa teoria de que ele achava que era um único continente, depois foi separando os continentes, é chamado de deriva continental, tá? Então, diante dessa ideia de Alfred, eles viram, né? Eles começaram a perceber que os continentes não estavam eternamente imóveis sobre a superfície terrestre, que a crosta terrestre seria formada por uma única série de placas. Então, eles passaram a perceber que outras formas que a Terra teria antes de ter essa forma que nós temos hoje. Então, essas placas são grandes extensões de rochas. E essas grandes extensões de rochas é onde nós encontramos os continentes. E essas placas são chamadas de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas é como se fosse aqui uma folha e outra. Essas folhas são as placas tectônicas. Então, elas ficavam assim juntinhas em cima de um material rochoso, pastoso, que é o manto. O manto é um material pastoso. Então, essas placas, elas ficariam em cima desse manto, desse material pastoso. Então, existem rupturas nas rochas. Então, olha, quando tem duas placas tectônicas, elas ficam juntinhas. Se acontecer isso aqui, se uma afastar uma da outra, o que vai acontecer? Falhas nas rochas. E essas falhas são chamadas de falhas tectônicas ou falhas geológicas, tá? Então, quando uma placa se afasta da outra, vai acontecer o que nas rochas? Falhas, tá? São chamadas de falhas tectônicas ou falhas geológicas, que na verdade são no encontro dessas duas placas que vão se distanciar, tá bom? Então, olha, as placas, elas flutuam sobre o manto. Então, o que seria o manto? É um material pastoso. Então, essas placas, elas ficam flutuando em cima desse manto.
Então, existem rupturas, e essas rupturas são chamadas de quê? De falhas tectônicas. E no passado, existiam o quê? Olha, acreditando que os continentes, eles ficam navegando sobre um mar de magma, só que é um mar de magma, você sabe que o magma, ele fica borbulhando, né? Quando ele sai do vulcão, ele sai frio? Não, ele sai borbulhando, de tão quente que ele sai de lá. Então, acredito que os continentes, eles navegavam sobre um mar de magma. Então, olha, e os cientistas, então, entenderam que no passado os continentes teriam tido outras formas e teriam sido unidos. E esse único grande continente, aqui, olha, vamos ver aqui na página, olha, na página 130, tá vendo? Olha como que era o continente, era chamado de Pangeia. Era quando todos os continentes eram juntinhos. Lá no Triássico, na era geológica chamado Triássico, aí começou a separar em duas partes. A parte de cima era chamada de Laurásia e a parte de baixo é chamada de Gondwana, tá vendo? Aqui na era Jurássico, aí já começou a separar mais ainda. E aqui, olha, na era Cretáceo, olha como já está mais separado ainda o planeta. Então, quando o nosso planeta era um único continente, tudo juntinho, era chamado de Pangeia. Ao longo do tempo, acredita que os continentes passaram por diferentes formas espaciais, até constituir o mundo que nós temos hoje. Acredita que o globo terrestre, então, quando a Pangeia era um único continente, tá vendo? Era chamado de Pangeia. E acredita, então, que o globo terrestre é composto por diversas placas tectônicas, tá? Então, a gente tem a ideia que parece que é uma só, são várias placas tectônicas. Olha aqui na página 131 no livro de vocês. Cada linha dessa aqui é a separação de uma placa com a outra. Essa linha vermelha, olha, separa uma placa da outra, tá? Para vocês verem quantas placas tectônicas nós temos, tá? Olha, agora eu vou explicar para vocês a atividade da página 131. Olha, na página 131 tá assim, número 1. Para entender a superfície terrestre e as placas tectônicas, que informações o mapa mundi apresenta? Olha, o mapa mundi apresenta entre as placas tectônicas, definindo a área de cada uma delas. Essa linha vermelha separa, vai determinar uma placa tectônica da outra. Então, vai separar uma placa da outra, definindo a área de cada uma delas. Então, essa linha vermelha vai definir a área de cada placa tectônica. As setas no mapa indicam a posição de deslocamento das placas e se elas estão se separando ou sendo pressionadas. Olha, essas setinhas aqui indicam se elas estão se juntando, aí as setinhas estão assim. Se as placas estiverem separando, as setinhas estarão do lado contrário, tá? Então, aqui, olha, fiz um desenho mais ou menos para vocês, olha, só na América do Norte, aqui nós temos placa norte, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, placa, olha quantas placas, não coloquei todas, só para vocês terem ideia de como funcionam essas placas tectônicas. 2. Segundo o mapa, os vulcões localizam no centro ou nas bordas das placas tectônicas. Por que isso acontece? Olha, os vulcões, em sua maioria, encontram-se nas bordas das placas tectônicas. Isso ocorre devido à pressão do magma que se encontra canais
e espaços entre as placas tectônicas sendo expelido do manto para o exterior da crosta terrestre. Aqui, olha, no desenho aqui, mostra perfeitamente isso, olha. Ó, aqui, olha, aqui é o manto, então o magma encontrou uma falha, né, subindo e vai formar o quê? Os vulcões. Então, quando há uma ruptura nas rochas, ou entre uma placa e outra, as placas, se tiver uma das juntinha a outra, se tiver qualquer falha, o que acontece? O magma sobe e vai formar o quê? Um vulcão, ok? É isso que aqui, olha, o manto daqui embaixo achou uma abertura entre uma placa e a outra, sobe e vai formar o vulcão. Aí quando já está o vulcão formado, quando acontece isso, aí vai acontecer o quê? O vulcão vai entrar em erupção. 3. Pelo mapa, percebemos que não há vulcões ativos no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele está, para vocês verem, olha, onde que acontece o vulcão? Nas bordas, olha, tá vendo? Os vulcões nas bordas das placas. E o Brasil, ele está no centro da placa tectônica. O Brasil está afastado do encontro de placas, ou seja, não está entre duas placas, ocupando a posição leste da América do Sul e já os terremotos e vulcanismos no continente americano ocorrem mais a oeste. Então, ou seja, o Brasil ele não está na borda da placa tectônica, não está na beiradinha, está mais afastado. Por isso que no Brasil não ocorre o quê? Vulcões. Não tem vulcões ativos, tá ok? Então aqui está o exercício, é só vocês colocarem no livro de vocês, tá? Já está explicado, já está aqui o exercício, tá bom?